Como diagnosticar uma timoma? Um timoma é um tipo de tumor ou crescimento timo. Ela pode comportar-se de forma benigna e é dito para ser não invasiva. Ela pode comportar-se de forma maligna ou cancerosa e é dito ser maligna. Uma pequena percentagem são francamente malignas e são chamados de carcinomas do timo. Tumores do timo são incomuns. O timo está presente na parte da frente do espaço entre os pulmões chamado mediastino. A glândula timo é mais proeminente durante a puberdade, mas, em seguida, normalmente regride na idade adulta. Timomas são ligeiramente mais comuns em homens do que em mulheres e são mais frequentemente vistos em pessoas entre as idades de 40 e 60. Não há fatores de risco conhecidos que predispõem uma pessoa a desenvolver timoma. Até metade das timomas são assintomáticos, ou seja, eles não produzem quaisquer sintomas ou sinais e são diagnosticados quando um estudo de imagem do tórax é realizada por outra razão. Dor no peito, falta de ar e tosse são sintomas comuns quando ocorrem sintomas. Muitos dos pacientes com timoma terão um síndrome paraneoplástico chamada. Um síndrome paraneoplástico ocorre precedente ou concomitante com a descoberta do cancro subjacente. Estas condições acompanham o desenvolvimento do câncer, mas não são um resultado direto da doença como pode um nódulo ou dor pode ser. Eles parecem um efeito indireto do cancro, e podem ou não melhorar com o tratamento da doença subjacente. A condição mais comumente associada com timoma é a miastenia gravis. 20% dos pacientes com miastenia grave será encontrada para ter um timoma. Timomas são tumores de crescimento lento, e o prognóstico é excelente quando são descobertos em seus estágios iniciais. 5 de sobrevivência anos para pacientes com timoma recebem tratamento moderno se aproxima de 80%. Aqueles com a forma mais rara da doença chamada carcinomas do timo têm uma doença mais agressiva, com sobrevida de 5 anos, mesmo com tratamento de apenas cerca de 40% em média. A remoção cirúrgica é o esteio do tratamento. A timoma é um tumor raro da glândula timo. O timo é uma glândula localizada no mediastino anterior, a área entre os pulmões no peito, que desempenha um papel crítico no desenvolvimento das células imunitárias durante a infância. A glândula timo aumenta durante a infância, picos de tamanho na puberdade, cerca de 40 gramas, e começa a encolher depois que um indivíduo atinge a puberdade. Normalmente, o timo é constituído por uma combinação de células linfóides, células imunes, ou linfócitos e células do epitélio, células epiteliais. Timoma é um tumor que se origina a partir de células epiteliais do timo. As neoplasias timomic termo é usado para se referir a tumores do timo, que consistem em timomas e carcinomas do timo. Carcinomas do timo são tumores do timo ter células com uma aparência marcadamente anormal sob o microscópio. Carcinomas do timo são mais agressivos do que os timomas, eles são mais malignos, mas eles representam apenas cerca de 1% dos tumores do timo. Causas de timoma, e fatores de risco para timoma. A causa exata da timomas não é conhecido. Timomas são ligeiramente mais comuns em homens do que em mulheres e são mais frequentemente vistos em pessoas entre as idades de 40 e 60. Não há fatores de risco conhecidos que predispõem uma pessoa a desenvolver timoma. Sinais e sintomas de timoma. Até 50% dos timomas são assintomáticos, ou seja, eles não produzem quaisquer sintomas ou sinais e são diagnosticados quando um estudo de imagem é realizado por outra razão. Em outros casos, o tumor pode causar sintomas relacionados com o tamanho do tumor e a pressão que exerce sobre órgãos adjacentes. Dor no peito, falta de ar e tosse são sintomas comuns quando ocorrem sintomas. Febre, suores noturnos e perda de peso são menos comuns, mas podem ocorrer. Alguns casos podem espalhar-se para o revestimento dos pulmões ou do coração ou mesmo para tecidos fora do peito.
Menos de 7% dos casos são acompanhados por espalhou para fora da cavidade torácica. Carcinomas tímicos são tumores mais agressivos do que os timomas e são mais propensos a se espalhar tanto local como remotamente, metástase, e para causar sintomas. Condições médicas associadas com o timoma. Um número de condições têm sido associados com o timoma. As condições médicas que estão associadas com cancros são conhecidos como síndromes paraneoplásicos, e até 50% a 60% dos pacientes com timoma terá uma destas condições relacionadas. A condição mais comumente associada com timoma é a miastenia gravis, uma doença autoimune da junção neuromuscular que pode se manifestar como fraqueza, fadiga, visão dupla, aptose, queda da pálpebra, e problemas com a deglutição. Outras condições associadas incluem outras doenças autoimunes, incluindo a aplasia pura dos glóbulos vermelhos, subdesenvolvimento dos precursores de células vermelhas do sangue na medula óssea. Diagnose de um timoma. Se um timoma não está causando sintomas, às vezes é identificado, aliás, o que significa que é encontrado em um exame de imagem do tórax, por exemplo, raios X, tomografia computadorizada ou tomografia computadorizada, que é realizada por outra razão. Se os sintomas estão presentes, radiografia de tórax ou outros exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, RM, ou a combinação de PET e CT, são normalmente realizados para identificar a origem dos sintomas. Enquanto uma massa no mediastino anterior pode ser visto em estudos de imagem, o diagnóstico definitivo só pode ser estabelecido quando a massa ou é cirurgicamente removido e é examinado por um patologista ou quando uma biópsia, a remoção cirúrgica de uma pequena porção de tecido para fins de diagnóstico, foi levado. Essas biópsias são feitas somente em casos localmente avançados que não são suscetíveis resetável para a cura. A biópsia não deve ser feita por meio de, ou violar, o espaço pleural ao redor do pulmão. O exame microscópico do tecido do tumor é necessário para confirmar o diagnóstico de timoma ou carcinoma do timo. Estágios de timoma. A fase de um tumor refere-se à extensão em que ele se espalhou para outros órgãos e tecidos locais ou para locais distantes em todo o corpo. Existem dois sistemas de estadiamento comumente utilizados para timoma, ambas as quais classificam os tumores como o estágio de 1 a fase 4, dependendo da extensão da propagação e do grau de invasão do tecido. Enquanto existem algumas diferenças nos dois métodos utilizados para a fase timomas, um tumor fase 1 representa um tumor encapsulado, rodeada por uma estrutura capsular, que não se espalhou para fora da glândula timo. Fase 4 representa o extremo oposto, em que ocorreu a invasão e se espalhou para órgãos distantes. O tecido em si é classificado a B, C1 com base nas suas características. Tipo C timoma é o carcinoma do timo, e é bastante raro. Tratamento para timoma. O tratamento é principalmente para timoma remoção cirúrgica. O sucesso do tratamento cirúrgico depende das características específicas do tumor e sua localização precisa. Os tumores que podem ser completamente removidos têm uma maior taxa de cura cirúrgica. Se toda a evidência de doença não é capaz de ser removido e microscópica ou macroscópica bruto ou tumor permanece após a cirurgia, em seguida, a terapia de radiação e quimioterapia têm sido utilizados como um adjunto para a ressecção cirúrgica. A quimioterapia é geralmente utilizado para timoma metastático e timoma que não pode ser grosseiramente removidos cirurgicamente. Prognóstico para timoma. O prognóstico, resultado, de timoma é dependente da fase do tumor, bem como a capacidade de remover com sucesso o tumor por cirurgia. Carcinomas do timo tendem a se comportar de forma mais agressiva e têm um prognóstico pior do que timomas. Timomas tendem a ser tumores de crescimento lento, e o prognóstico é excelente para aqueles com estágio 1 a fase 2 timoma.
Apenas 3% dos tumores recorreram. Mesmo 83% dos pacientes com o estágio 3 timoma estavam vivos 10 anos após o diagnóstico. A taxa de sobrevivência de 10 anos para o estágio 4 timoma é de aproximadamente 47%. No geral, a maioria dos pacientes timoma vai viver pelo menos 5 anos, enquanto que menos de metade ou aqueles com carcinoma do timo são esperados para viver tanto tempo.